Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou trazer como que é a rotina de uma professora de educação infantil aqui na Irlanda, baseado na minha experiência, tá? Isso não quer dizer que em toda a Irlanda acontece dessa forma. Então, eu estou contando o meu relato. Na realidade, esse canal tem esse objetivo de trazer informações para vocês de uma professora que já está na área, que sou eu, mas eu tenho a experiência nessa escola que eu estou trabalhando, né? Então, não necessariamente é a realidade de todas as escolas. Então, vamos para o vídeo, porque é uma coisa que vocês têm curiosidade de saber como que é a vida, como que é o trabalho, porque eu sempre falo para vocês que eu consegui esse trabalho sem falar nada de inglês e logo quando eu entrei eu falei, gente, mas como vai ser possível ser professora sem falar nada? Então, falando aqui da rotina, vocês vão entender o porquê e como é possível, né, você trabalhar, ser professora de educação infantil, mesmo não sabendo falar inglês, que foi o meu caso, né? Então, gente, a primeira coisa de se entender é, existem o professor líder, existe o professor assistente, que se a gente fosse comparar com o Brasil, então tem é, a professora da sala e tem a ajudante, chamam de auxiliar. Mas aqui eles não consideram como uma auxiliar, eles consideram como professora também. A diferença é que tem aquela que vai ser a líder, né? Então, a rotina dessa professora líder, eu não sou professora líder, eu sou professora assistente. Então, a rotina da professora líder ela é responsável pela sala, ela é responsável pelo planejamento da atividade, ainda que essa atividade tenha ali, já aconteceu de acontecer atividades com as crianças que eu planejei, né? Então, ela é responsável pelo planejamento, mas isso não quer dizer que a professora assistente não possa planejar alguma atividade e dizer, olha, pensei nisso aqui. Um exemplo, nós estamos trabalhando com as crianças sobre emoções, né? Como gerenciar suas emoções, entender a importância das emoções. Então, digamos que o tema seja emoções. Então, a professora líder, ela não tem que planejar tudo, né? Ela é responsável, mas ela não faz sozinha. Então, as professoras assistentes, ela tem essa liberdade de dar sua opinião, de ver atividade diferenciada e trazer, enfim, mas é a professora líder que tem essa responsabilidade. Então, se acontecer alguma coisa administrativamente ou que precise, a supervisora precisa falar sobre alguma situação que está acontecendo na sala, né? Aí ela vai se reportar à professora líder. Se precisar chamar algum parente, né? Alguma família para conversar sobre alguma situação da criança, então essas reuniões quem participam é a professora líder. A professora assistente, a função dela, o nome já diz, né? Ela vai estar ali para dar uma assistência juntamente com as crianças. E a quantidade de professor assistente vai depender da quantidade de crianças que tem na sala. Então, para você saber, né, o governo, ele faz uma regra e que as creches aqui, elas precisam obedecer essa regra. Então, a quantidade de assistente vai depender dessa regra que o governo estipulou. Qual que é a regra? Dependendo da faixa etária de crianças, então você pode ter 8 crianças para um adulto, como o caso a faixa etária que eu trabalho, são crianças de 4 anos. Então, são 8 crianças para um adulto. Então, na minha sala tem 3 adultos, né? É uma quantidade ali de 20 crianças. Então, digamos que tenha 9 crianças, então vai precisar de 2 adultos ali, porque passou um, por causa de um, aí eles são obrigados, e se vier algum tipo de fiscalização, alguma coisa do tipo, eles vão responder por isso administrativamente, né? Então, se tiver alguma ocorrência, a família tem uma necessidade de falar com a professora, então sempre vai ser a professora líder. E a professora assistente, ela vai estar dando ali o suporte. Outra responsabilidade também é com relação à professora assistente, né? Na sala que eu tô,
somos em duas, né? São duas professoras assistentes e uma professora líder, como eu tinha falado. Então, qual que é a responsabilidade da professora assistente? Ela tá ali nas situações do dia a dia, né? Como observar a criança. Nós temos um relatório de observação de atividades que a criança apresentou uma familiaridade melhor, ela gosta, né? Repetidamente ela faz aquela atividade porque ela se sente bem em realizar aquela atividade. Por exemplo, digamos que uma criança gosta muito de brincar com quebra-cabeças, né? Então aí a gente faz a observação, por que que ela gosta, geralmente a gente pergunta, né? Todo dia ela vai lá e pega o quebra-cabeça. Ah, você gosta de brincar com quebra-cabeça? Gosta. Por que que você gosta? Ah, eu monto a pecinha aqui, eu monto ali e tal. Então, as crianças, conversando com as crianças, a gente tem algumas... ali aponta algumas situações que a gente pode estar vendo como anda o desenvolvimento e quais as habilidades e afinidades, tá gaga, afinidades que as crianças têm. Outra coisa também é gerenciar crianças que têm um comportamento assim diferenciado. E não necessariamente que é uma criança que tem algum laudo, né, algum diagnóstico. Até porque essa questão de laudo diagnóstico nessa faixa etária quase nunca tem, a não ser que seja algo que não é diagnosticável no sentido, por exemplo, uma criança com síndrome de Down. Então, ali já ela nasceu assim. Mas, por exemplo, uma criança com autismo, eles não dão o diagnóstico precoce, que eles falam, né? Aqui, apesar da gente já ver no Brasil crianças de 3, 4, 5 anos já com laudo de autismo. Aqui é mais, precisa toda uma situação. Então, geralmente, nessa faixa etária que eu trabalho, a gente não tem crianças com diagnóstico. Mas tem crianças que passam por acompanhamento. Mas essa nossa assistência com as crianças não é necessariamente crianças que têm alguma atenção especial no sentido de diagnóstico de laudo, mas sim no sentido de crianças que têm uma dificuldade maior de autocontrole, uma criança muito reativa, tipo, um colega pega um brinquedo dela e aí ela na mesma hora se chateia, já morde, já chuta, já empurra, já dá murro, já bate. Então, uma criança reativa que frequentemente acontece nas nossas salas, né? Não é algo só no Brasil, infelizmente, né? Onde tiver ser humano é dessa forma. Uma outra coisa também é crianças que têm uma dificuldade de se regular, né? De seguir regras. Então, dentro da sala de aula, nós não permitimos que as crianças corram. Então, correr, né? Andar de bicicleta, lá tem as bicicletas também. A gente faz isso do lado de fora. Dentro da sala de aula são atividades mais que eles podem brincar, são atividades que mais de mesa, né? De ficar em pé, de caminhar, mas correr é do lado de fora. Então tem crianças que têm dificuldade de entender isso, então você tem que ter uma atenção maior para essas crianças, né? Outra função do professor assistente é estar ali acompanhando a questão do quando a professora propõe uma atividade, né? A professora líder. Então, atividade de colagem e tal, então você vai separar o material. Então, nós fazemos isso. De separar os materiais e tá ali com as crianças, né? Eu acho muito interessante, gente, porque quando faz essas atividades de tinta, de recorte, quando eu comecei a trabalhar a primeira vez na sala de aula, eu fiquei assim, gente do céu, vocês vão deixar tinta assim, a criança pegar a qualquer hora, vai fazer bagunça, vai se sujar. Gente, essa preocupação eles não têm, de bagunça, de se sujar. Geralmente as tintas que estão ali são as tintas aqui, sai fácil, quando lava, elas já saem, né? Sempre orienta os pais para as crianças virem com uma roupa, não colocar a roupa nova e tal, porque eles vão se sujar e a professora não vai ficar se preocupando com o menino se sujar ou não. Isso é a parte assim que eu mais amo, gente. Por quê? Porque eu trabalhei em escolas brasileiras e se você tem essa dificuldade
de fazer uma atividade diferenciada, porque você não pode deixar, o uniforme do menino é muito caro, a mãe vai falar. Outra coisa é tesoura. Eles ficam com. A tesoura fica ao alcance deles. Aliás, tudo que eles vão realizar, todas as atividades estão ao alcance deles. Então, massa de modelar é feita lá na escola, a gente chama de Play-Doh. Faz mesmo com farinha de trigo, tá lá. A hora que ele quiser brincar de massinha de modelar, tá lá pronta. Quiser cortar, tem revistas e tem a tesoura do lado, eles vão lá, pega a tesoura, corta. Então, a gente não tem essa dificuldade, pelo menos na minha sala, volto a dizer, isso é a minha realidade. Eu não sei se em outras creches, algumas professoras têm a dificuldade de criança querer cortar a roupa, cortar o cabelo, cortar essas coisas. Não, eles cortam a revista. Eu acho que é a questão do proibido, né? Quanto mais você proíbe a criança de fazer uma coisa, mais gera curiosidade, e aí eles terminam querendo fazer o que não pode fazer. Então, a responsabilidade da professora é única e exclusivamente observar a criança e ter um controle ali, lógico, para que eles não se machuquem, tal. Então, essa é a nossa rotina, diretamente com as crianças. Então, eles estão brincando o tempo todo. O espaço, a gente não tem aquela preocupação de ficar fazendo coisa de EVA para colar na parede, não. Tudo que a gente cola na parede, que a gente coloca para a criança ver, é com o intuito de desenvolver nele alguma habilidade. Então, geralmente, é para eles fixarem, tipo, se a gente está falando sobre emoções. Então, na parede vai ter tudo sobre emoções, né? Vai estar lá. E não é coisas assim, né? Carinha bonita, que a professora passa horas produzindo material. Esse cantinho nosso das emoções mesmo é de um livro muito legal, que é dando cor, né, bem lúdico, falando que as emoções são cores, e aí eles colocam, e aí o que ela fez, né, a professora, quando organizou esse cantinho? Ela tirou xerox dos personagens do livro e colocou. Então, assim, a criança, ela fez uma atividade, e aquela atividade, o que tá na sala é relacionado àquela atividade que ela realizou, né? Então fica mais fácil, a gente sabe que repetição é algo que faz com que o aprendizado aconteça. Então todos os dias ela tá olhando, lê o livro, tá lá os personagens do livro na parede, aí eles desenham, enfim. Então é muito lúdico, então não tem muito o que fazer, porque é tudo lúdico, né? É partindo do interesse das crianças. Então, quando a gente percebe o exemplo que eu citei, né? Uma criança que gosta muito de montar quebra-cabeça. Então, a gente percebeu que essa é uma brincadeira recorrente, então a gente pega mais quebra-cabeças de tamanhos diferentes, de personagens diferentes, então a gente traz mais, porque ela demonstrou que ela gosta. E aí a gente vai colocando outros elementos para que ele não desenvolva só aquela habilidade. Então, nesse conceito de quebra-cabeça, tem muitas atividades que podem ser trabalhadas dentro do conceito de quebra-cabeça, e a gente vai inserindo coisas novas para que eles possam estar ali sendo estimulados, né? Outra coisa, tendo em vista isso que eu já falei para vocês, a educação infantil aqui, ela não é centrada em datas comemorativas. Isso é muito bom, porque tira um peso do professor, gente. Se você trabalha numa escola em que a educação infantil é centrada em datas comemorativas, comenta, coloca aí e coloca o que você assim mais odeia, o que você menos gosta. Eu não gostava e não gostava. Eu vou explicar por quê. Eu não gostava das apresentações, porque me tomava um tempo muito grande. Eu tinha que ficar olhando tudo. Eu gostava, no sentido de que eu gosto desse tipo de coisa, de evento, de programação, eu acho muito bacana. Mas, por outro lado, dava uma trabalheira, é muito cansativo, né? E aí as professoras têm que fazer. Gente, tem uma competição de professora, quem faz melhor, quem faz
pior, lembrancinhas e ficava correndo atrás, sabe? Em vez da gente ficar preocupada em ver como que eu posso fazer com que a criança desenvolva melhor, a minha preocupação é ver qual a lembrancinha mais bonita. Então, essa educação, ela é mais centrada no adulto, mais centrada no pai. Ah, eu quero que o pai veja que eu sei fazer e tudo. Então, a gente não tem esse problema aqui, não é uma realidade nossa, porque tudo é a criança que faz. Então, se quer fazer alguma coisa, a gente tá, essa semana nós vamos ter a presença a gente fala que é o dia especial, né? De pessoas especiais, amigos especiais é o nome. E aí recebe geralmente avós e avós, vovô e a vovó. E aí ontem a gente fez uma atividade com eles para que eles fizessem alguma coisa para o vovô e para a vovó. E deu ali material. Então uns fizeram, disseram que era um carro. Aí fez um negócio assim que você olha assim e fala, o que é isso? Ele disse que era um carro, então é um carro. Aí outros fizeram, esse daqui é meu vô, desenharam o vô. Aí você olha assim e fala, gente, mas não tá parecendo o vô. Mas não importa, gente. É o que eles realizaram, é o que eles fazem, é o que eles fizeram. E nós, como professora, nós estamos ali só para ser, tipo, a tradutora daquilo que eles fizeram. Para que quando a família pegar, olhar assim e falar, o que é isso aqui? Aí ele já sabe que é, tipo, desenhou o vô, a avó, o cachorro, enfim. Então, a educação, ela não tem esse foco de festividades. As festividades que são comemoradas aqui é Halloween, eu não gosto muito. Halloween, mas é tudo muito simples, é na sala, não tem apresentações para pais. O único momento que acontece apresentações para pais é formatura, que é dessa turma que eu estou, né? Que são crianças que ano que vem já vão para a escola primária. Então, é formatura e tem uma apresentação assim muito singela, muito simbólica de Natal. E só, se eu não estou enganada, só. Então, não tem essa cultura de atividades em cima de datas comemorativas, dia de índio, dia de saci, folclore, dia da mãe, dia do pai. Não existe. Essa realidade não é vista aqui nas escolas de educação infantil na Irlanda. E essa eu posso afirmar, gente, que não é só uma particularidade da minha escola. É uma particularidade de todas as escolas da Irlanda, até porque nós temos que seguir a nossa BNCC daqui, que é a ISTER. Eu não sei se eu pronuncio direito, mas eu vou deixar aqui no link abaixo, não no link, né, na descrição, eu vou deixar o nome escrito. Ele está disponível na internet gratuitamente, então se você quiser saber quais são os parâmetros da educação infantil aqui, é esse documento e ele tá de graça na internet. Gente, mas eu também tenho um e-book. E nesse e-book eu falo como você validar seu diploma para ser professora. Eu falo também sobre como fazer currículo. Enfim, é um e-book dos seus primeiros passos para ser professora de educação infantil aqui na Irlanda. E falo um pouquinho também sobre como que é, né? Isso que eu tô falando aqui para vocês, tem lá no meu e-book também, porque os parâmetros da educação infantil está gratuito para vocês, mas é em inglês. E eu tenho ele, não coloco todos os parâmetros, mas eu coloco lá o link, eu coloco lá a base, né? Bem resumidamente, não é algo longo, para você já ir se familiarizando como que acontece a educação infantil aqui na Irlanda. Outra coisa também, a penúltima, não, tem mais 3 coisas que eu quero falar com vocês, que é com relação a reuniões pedagógicas. As reuniões aqui, gente, elas são bem direto ao ponto. Geralmente elas acontecem início de ano letivo, meio do ano letivo e final do ano letivo. São 3 reuniões, às vezes acontece uma quarta, muito às vezes. Então as reuniões pedagógicas elas são bem, sabe? Não tem aquela coisa de
momento motivacional, sabe? Não tem nada disso, é direto ao ponto, né? Então, e falam mais sobre padrões de limpeza, de como geralmente as escolas de educação infantil, elas são creches também, né? Então, são as crianças que ficam até, são 3 horas de aula, especificamente, e depois tem creche. Então, geralmente as reuniões, elas são baseadas na questão de cuidado, limpeza, né, e proteção das crianças, e são processos, né? São reuniões baseadas em processos. Como sempre tem uma rotatividade muito grande de professor, então sempre tem que estar relembrando alguns processos. Então, a reunião pedagógica, elas acontecem assim. Agora, formação continuada é diferente. Geralmente, a formação continuada, ela não é, fornecida pela própria escola. Geralmente, é o Departamento de Educação, junto com instituições de ensino ou universidades. Então, a formação continuada não existe assim. E aí, se você quiser se especializar em alguma coisa, em algum assunto específico, como agora eu quero fazer um curso do Montessori, porque apesar de não existe uma escola assim só montessoriana. Existe, é como se fosse Montessori, fosse o nome da série, né? Por exemplo, no Brasil é Jardim 1, Jardim 2, em algumas escolas. Outras escolas chamam de período, tal. Mas aqui cada escola tem uma nomenclatura diferente, mas o Montessori é como se fosse a disciplina, é como se fosse uma parte daquela idade, específica daquela idade, sabe? Então, não é que a escola seja montessoriana, não. A escola, ela tem um viés nessa faixa etária do Montessori para trabalhar os sentidos, né? Que o Montessori traz muito isso. Então, é assim que acontece. Uma outra coisa, então, se você quer ter alguma formação continuada e tudo, então você pode fazer, tem escolas online que fazem essa formação continuada, então, crianças com autismo, crianças com TDAH, o método Montessori para alfabetização, o método Montessori para matemática. Então, tem esses cursos e você pode fazer tranquilamente. Outra coisa que eu quero finalizar é questão, eu vejo muitas perguntas falando sobre aulas extracurriculares. Não existe, o formato aqui não é fragmentado. A criança, ela é o centro, ela é ela que faz o seu conhecimento, e o professor só está colocando ali situações ou objetos para que ela desenvolva de fato as suas habilidades cognitivas, motoras, enfim. Então, aula de línguas, musicalização, educação física, não existe. O que existe é dentro da própria sala, por exemplo, a gente tem um espaço onde tem instrumentos musicais. Então, a criança vai lá e fica assim, mas não tem especificamente. Existem escolas que contratam um profissional por um determinado tempo, mas não é algo assim que esteja ali como algo a mais, um up, né? Para as escolas como o Brasil faz. Não é comum aqui, né? E por último, e por fim, quanto um professor de educação infantil ganha aqui na Irlanda? Gente, olha só. O salário de um professor, ele é variável. Não é variável, ele é variado. Vai depender do nível que o professor tem. Então, o mais elementar, eu já falei isso aqui, tem o mais elementar, que é o nível 5, e tem até doutorado. Geralmente, quem tem doutorado não vai trabalhar em sala de aula, né? Vai para as faculdades e tudo mais, geralmente.
Mas, no geral, o nível que está em sala de aula mesmo é do nível 5 ao nível 8. Geralmente, 8 a 9, o pessoal já está dando aula em faculdade ou está sendo diretor, supervisor de escola. Então, o nível 5, o salário é o mínimo dessa classe, né, de professor, que é 13,65, mais ou menos, e varia ali professor que tem o nível 7 todo, e aí diferencia também o professor líder, tem um salário diferenciado também. Então, o máximo que se pode ganhar em sala de aula, não estou falando de supervisão, em sala de aula é ali por volta de R$16,50, R$16,80. Esse é o salário por hora, tá? As escolas, elas trabalham aqui. Aliás, o trabalho da Europa, né, é contabilizado por hora. Então, você pode trabalhar 30 horas, 20 horas, 40 horas, vai depender da demanda da escola e vai depender também da sua demanda. E este é um assunto para o próximo vídeo, carga horária de professor, porque tem uma diferenciação e aí eu vou explicar para vocês também a questão de direitos trabalhistas, o que tem direito, o que não tem direito, num próximo vídeo. Mas antes de você terminar este vídeo, se você ficou até aqui, dá um like, uma curtida, que é a mesma coisa, compartilha com quem você sabe que quer, que tem interesse desse vídeo. E também eu vou deixar o link do meu e-book para você dar os primeiros passos, como você faz, você tá aí perdida, querendo, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e você quer ser professora na Irlanda, você já está morando aqui na Irlanda e é professora ou quer migrar para essa área, eu tenho um e-book para te ensinar, para te ajudar a dar os primeiros passos e ele vai estar aqui, o link vai estar na descrição. Até mais, o próximo vídeo. Tchau!